Eu acho que nós vamos entrar já já no ar. Cumprimentar todos. Ah, você até colocou aqui, já já live. É. Que legal. Muito legal. Será que já estamos no ar? Vamos ver. Cadê? Projeto Mulheres está ao vivo agora. Boa noite! Boa noite, boa noite. Fernanda, não tô te vendo. Como é, Cristina? Te ver? Tô aqui. Boa noite. Deixa eu soltar meu cabelinho. Aqui. Olha, agora eu. Aqui assim. Boa noite para vocês. Boa noite, Ki. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Queria saber, sabe que eu nunca te perguntei, Fernando? O pessoal do Brasil comenta, eles veem a gente, será? Ah, que lindo, chegou. Boa noite, Japão. Boa noite, Japão. E bom dia, Brasil. Se o Também com pessoal daqui vê a vocês. gente, eles devem ver depois, né? Porque, Sim, sim, sim. principalmente aqui na minha região, o pessoal do meu contato, a maioria está trabalhando agora, né? Aqui em Santa Catarina, o pessoal trabalha, né? E alguns contatos lá de São Paulo estão em casa. Mas como estão em casa, devem acordar tarde. Tô aqui pensando, vamos fazer umas lives à noite aí, de dia aqui, vai ser muito legal. Por exemplo, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante, muito especial. Acho que eu vou chorar aqui nesse live, que eu não vou chorar não. Mas é um assunto muito que mexe muito comigo e eu tenho certeza que mexe muito com as mães aqui do. A gente está aqui no Japão e aí a gente quer dar sempre o melhor para o nosso filho, mas a gente nunca sabe qual é realmente o melhor. Então a gente fica buscando sempre isso, sempre isso. Quando a gente fala de educação, aí o bicho pega mais ainda, porque aqui a gente tem escola brasileira, escola japonesa, cursos, a gente não tem aquela variedade de coisas. O espacinho tem, né? Olha, o espacinho. No espacinho a gente tem uma variedade incrível de cursos, mas, por exemplo, as crianças vão crescendo e vão ficando jovens e adolescentes, e o que tem para eles aqui? E eu sempre falo que eu tenho a impressão que conforme as crianças vão crescendo, vão se tornando jovens, vão se tornando adultos, é como se eles ganhassem cardápios na mão e eles tivessem que pegar ali naquelas duas folhas ali e escolher assim, eu tenho essa e essa opção para minha vida. Mas, na verdade, eles não tiveram nem a chance de escolher o restaurante, sabe? Na verdade, ele não precisa escolher num cardápio o que eles podem ter na vida. Ou você vai para o Brasil, ou você fica no Japão. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Lembrei do poema da ou isso ou aquilo. Não, mas assim, não é ou isso ou aquilo. Na verdade, eles poderiam escolher o que eles quisessem. Eu acho que jovens e crianças são tão grandes perto da gente. Eu vejo que eles têm tantas possibilidades, eles têm infinitas possibilidades. Então, por que eles têm que escolher entre isso ou aquilo? Ou faz a faculdade, ou sei lá, nem vou falar o que costumo ouvir aqui, que eu fico revoltada. Então, assim, O que você costuma educação. ouvir aí? Mas Não me pergunta! vai falar de educação, então acho que é legal, né? O que você ouve aí? Eu posso falar o que eu ouço aqui e da forma que as pessoas entendem a respeito da educação, né? Educação infantil, educação de adolescente, de jovem. Agora, nós todos vivemos dentro de um processo onde os nossos pais já sabem o que fazer conosco para nos educarmos, vamos dizer assim, né? Então já temos um sistema de pré-primário, eu vou falar na nomenclatura que eu conheço, porque mudou tudo, né? Sim. Então é pré-primário, ginásio, o high school, agora é o ensino médio, né? E depois universidade, aí faz uma pós ou não sei o que lá e acabou. É isso que é educação na mente da maioria das pessoas. É isso que é desenvolver-se intelectualmente na mente da maioria das pessoas. E nós somos condicionados a isso. Agora, o meio interfere, né? É diferente, algum tipo de postura aí no Japão, com a cultura japonesa. Às vezes que eu estive aí no Japão,
eu observei que as crianças passam o dia todo, né? As escolas são integrais e a criança vai de manhã e só sai à noite. Ou melhor, só sai no fim do dia, não é isso? Passa o dia todo. Ensino Até as integral 3, é bem forte aí no Japão. Enquanto que aqui no Brasil, não. Eu estava falando agora há pouco para a Shizuka que eu odiava ir para a escola. Eu gostava de estudar, mas nunca gostei de ir para a escola. E acho que é legal a gente falar nesse tema, porque tem muitos pais que ficam aí perdidos mesmo. E nem param para questionar o sistema, sabe? Isso eu acho que é um erro muito grave. Nós vamos nos acomodando e seguindo o sistema sem questionar, né? Existem escolas de todo tipo e existem formas de educar de todas, para todas as culturas. Existem formas diferentes. E é legal que os pais saibam disso, né? Shizuka, eu sempre falo com você aqui, mas eu nunca me apresento, né? E depois as nossas lives ficam no ar e as pessoas nem sabem quem eu sou. Eu acho que muita gente deve ficar pensando assim, quem é esse cara aí, né? Bom, vamos então, neste momento, pera, vou pegar o microfone aqui, assim, ó. Neste momento, eu apresento Fernando Kaiser. Por favor, fale. Palmas. Todo mundo bateu palmas. Agora você fala, Fernando, quem é Não, você, acho que é legal, você faz. porque existe essa coisa da confiança, né? Eu trabalho há muito tempo com educação, há mais de 25 anos, há mais de 30 anos. E dentro da minha forma de pensar a respeito da educação, o desenvolvimento mental, físico, espiritual, né? O desenvolvimento emocional, tudo faz parte da educação. Existe um contexto em relação a isso. Então é legal as pessoas saberem que eu me desenvolvi, por exemplo, fiz o estudo normal, né, dentro do sistema, entretanto, existe um estudo paralelo. Só que para que você entenda e queira entrar nesse estudo paralelo, ai, que menina. Eu trazer maçã para a professora? Ela é minha filha número 2. É a Bela. Oi, tudo bem, querida? Oi, escuta aqui. Oi, pra ele. Oi. E A tia deixou eu comer a mini maçã. a mini maçã, que bacana, hein? Aqui é a maçãzinha da Xuxa. Maçãzinha da Xuxa, ele falou. Elas estão indo para casa agora. Então eu trabalho. Tchau, querida. Eu trabalho com comportamento humano, com desenvolvimento humano já há muito tempo. E meu foco é mais para o lado emocional, né? Inteligência emocional. E aí a gente acaba observando as características das pessoas, a forma de pensar das pessoas. E para mim é fácil pensar e observar, né? Eu trabalhei aí no Japão um tempão, fiz vários treinamentos aí no Japão, fui para a África também, fiquei 2 anos lá na África. Eu tive contato com muito tipo de pessoas, né? Para conseguir ter uma avaliação a respeito do como pensa o ser humano e como ele reage diante de adversidades. E a escola, o ensino, é uma adversidade. Nós ouvimos o que as pessoas falam, o que o sistema nos manda fazer, e também a gente observa o meio que a gente vive, né? Fulano deu certo, então eu vou fazer igual para o meu filho. Fulano deu errado, então eu não vou fazer igual o fulano fez. Ou nós aderimos à nossa cultura, à nossa crença, nossa forma de ser, da nossa família. Meus pais fizeram assim comigo, deu certo, então eu vou fazer com os meus filhos. Meus pais não fizeram assim comigo, então eu vou fazer. Ou meus pais fizeram e deu errado, então eu vou fazer diferente. É assim que nós nos comportamos, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo lá de Blumenau, e ele estava perguntando para mim a respeito da filha dele, né? Onde que ele colocaria a filha dele para estudar? Qual seria o melhor ensino para a filha dele? Aí exige um trabalho, né, de cultura e de crenças para poder fazer uma avaliação dessa. Existem pessoas que vão, pela sua cultura, querer introduzir os filhos numa escola militar. Outros numa escola de madre, de padre, né? Uma escola religiosa. Outros vão pensar na evolução, vão estudar e buscar entender o que é melhor
para o filho de acordo com a cultura deles, né? Porque senão você vai levar o seu filho para estudar numa escola e será incongruente na comunicação com ele. Aí eu falei para ele, se fosse meu filho, eu colocaria numa escola construtivista, uma escola que trabalha com base em Piaget, né? Uma escola que incentiva a criatividade, que incentiva a liberdade de pensamento, né? Eu gosto desse estilo de escola. Infelizmente são poucas, né? Lá em Blumenau, se eu não me engano, tem uma ou duas escolas que trabalham dentro desse padrão. E aqui no Brasil está começando a crescer esse estilo de ensino. Entretanto, seja lá qual for o estilo de ensino, eu acho que nós deveríamos escolher sempre uma forma congruente dos pais e filhos, né? Porque senão os filhos vão por um caminho diferente do caminho que os pais foram. Então, acho que é legal evoluir junto, né? Uma família evoluir junto. Se os pais entenderam que aquele tipo de construção mental para o filho é legal, então evolui junto com ele, né? Estuda junto com ele, busca informação para se adaptar ao trabalho, ao desenvolvimento que o filho está desenvolvendo, para que a família cresça junto e se compreenda. Porque se houver incongruência, vai haver quebra de valores, vai haver quebra de crenças e vocês vão se desentender. É muito comum os filhos se isolarem porque não conseguem se comunicar com os pais. Nossa, e aqui no Japão a gente tem ainda a questão do idioma. Então eu tenho assim inúmeros relatos assim de jovens, crianças que não conseguem transmitir o sentimento para os pais. E sabe o que é o pior? Hoje eu ainda estava falando assim que eu tenho uma aluna que parou hoje e eu estou sofrendo por causa disso, né? Que parou de fazer. E aí eu estava falando assim, os meus alunos aqui no espaço, eles me ensinaram que ser professor não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com ensinar, fazer uma letra bonita ou alguma coisa assim. O bom professor é aquele que consegue realmente ler o olhar, o tom de voz, um gesto diferente, a forma de andar. Eu conheço a forma de andar dos meus alunos, para você ter uma ideia. Então, assim, porque eu amo demais isso aqui, entendeu? Então, não tem nada a ver com a quantidade de... Minha forma de pensar hoje é que, e ainda para o ambiente onde que eu tô, é que não tem nada a ver com a quantidade de kanji novo que a criança aprende, ou quão rápido ele é para solucionar um problema de matemática. Não tem. O professor realmente é aquele que consegue identificar até o emocional da criança. E tem gente que não vai concordar, e eu respeito. Desde que me respeitem também, respeitem a minha opinião. Eu gosto de ser essa professora que conhece o seu aluno, especialmente na realidade que a gente está no Japão. Tem pais assim que eles não vão conseguir se comunicar com o idioma, mas eu não concordo que não consegue se comunicar. Porque se eles estiverem com fome, eles vão chegar em qualquer lugar e vão pedir comida, mesmo sem falar o mesmo idioma. Então, como é que não consegue entender o sentimento de uma criança que ele mesmo pariu? Não me entra na cabeça. Hoje quem tá nervosa foi mas foi bom você ter tocado nisso, Shizuka. Isso é muito legal, sabe? É que eu estava falando, o desenvolvimento humano não é só racional. A criança vai para a escola e aprende uma nova língua e aprende coisas que os pais às vezes não aprenderam. E a comunicação não é só verbal, a comunicação também é não verbal. E aí que entra a escola da inteligência emocional. Nós não nos comunicamos somente com palavras, nós nos comunicamos com gestos. Agora, quem aprende a ler os gestos? Aí vem outra sacada da PNL, né? Que nós estudamos as comunicações não verbais. Então, como você tem condição de não se comunicar? Não existe essa possibilidade. Todos nós nos comunicamos, inclusive esse é um pressuposto da PNL. Não existe essa coisa de não conseguir se comunicar. De alguma forma você está se comunicando. Então nós nos comunicamos com cachorros, nós nos comunicamos com gatos, né?
nós nos comunicamos com plantas. Como? Porque eles se manifestam. Você vê uma planta um tanto amarelada, e aí você sabe que ela está amarelada porque está faltando água. Ou, Exato. ou ela está amarelada porque está É verdade. necessitando de água, porque ela está seca, né? E, se você consegue interpretar uma planta, imagine interpretar um ser humano, ou um cachorro, né? Como é que eu vou entender o que o cachorro está querendo? Ele dá sinais. Mas sabe O por quê? cachorro, Eu acho que né? assim, ó, os pais, eu sou mãe, né? Então, assim, me incluo nisso. Os pais normalmente eles colocam expectativas de acordo com aquilo que a sociedade quer. Então, meu filho tem, sei lá, 10 anos, então ele tem que saber a ler desse jeito, escrever e fazer isso, fazer aquilo, porque alguém está falando. Na verdade, teu filho tem que saber aquilo que ele precisa saber, não aquilo que os outros dizem que uma criança dessa idade tem que saber. A educação não é isso, sabe? O desenvolvimento não é isso aí. Ele é Dentro do muito. tempo dele. Existe uma competição, né? Exato. Exato. Por quê? Porque então significa que você tem 30 anos, você tem que ter tido um cachorro, plantado uma árvore, ser rico. Você é rico, você plantou uma árvore, você fez, escreveu um livro, você fez tudo isso. E por que É cobram verdade. da criança, sendo que nem o adulto fez? Então aquilo que se espera, ele é perdoado, a criança não. Eu me revolto com isso, eu não gosto disso, me irrita. Então, mas é uma questão de conscientização. Eu trabalho dentro de uma área onde o meu maior objetivo é conscientizar as pessoas, levar as pessoas a um estado de consciência. Porque, na verdade, nós todos somos inocentes, Shizuka. Nós todos somos inocentes. Nós estamos tentando e cada vez mais tentando entender o mundo. Se eu disser que eu compreendo meus filhos completamente, não, claro que não. Se eu disser que os meus filhos me compreendem completamente, claro que não. A gente vai aprendendo e vai evoluindo e vai entendendo e vai compreendendo e percebendo as coisas, né? Então, dentro de uma sociedade que nós vivemos, onde as pessoas possuem uma determinada cultura e acreditam que essa cultura é a cultura correta, elas vão cobrar, né? Vão cobrar o desenvolvimento de acordo com o que essa cultura está apresentando. Nós, pais, somos muito competitivos, né? Meu filho nasceu, nossa, é o melhor filho do mundo. Olha, ele já está levantando, olha, já está abrindo a portinha, olha, já está desenhando, né? É. Ah, criança dessa idade não faz um desenho desse. Então a gente costuma ouvir muitos pais falarem dos filhos, né? Como se eles Mostrando fossem que um tá troféu, né? levando qualquer evento que o filho possa fazer como algo que, nossa, é só ele que faz. Nossa, olha o tamanho dele. E assim por diante, né? Olha, ele já come isso, ele já come aquilo. É difícil uma criança que faça isso. Né? Os pais coruja, os vovós coruja. Eu sou vovô, sou coruja pra caramba, né? Então, agora é bom a gente parar para pensar e para respirar e pensar assim, peraí, não, esses nossos atos acabam levando a criança a entender que ela vive dentro de um mundo onde ela vai competir. Competir é importante? Claro que é. Sim, sim, é importante. Num determinado momento ela terá que fazer um exame para passar no vestibular e ela vai competir com outros jovens, né? Em outro momento ela vai ter que competir com pessoas para o trabalho, para entrar numa determinada empresa, ou até competir no mercado se ela montar um negócio. Então, o espírito competitivo é importante. Entretanto, quando isso é elevado ao exagero, a cobrança começa a ficar muito grande. E aí você vai levar a pessoa à depressão, você vai levar a pessoa a não se enquadrar dentro do sistema, ela vai entender que ela não pode errar, ela não pode omitir certas coisas, ela não pode expressar o desejo dela, porque, não, o desejo de todo mundo é esse, eu tenho que desejar igual. Ela não pode Nossa, que raiva que eu tenho disso. né? Então, peraí, não, nós somos seres diferentes. E quem se destaca são os diferentes, não são os iguais. Tem um capítulo no livro do Tom Peters, que para mim é um dos maiores consultores do planeta, né? E tem um livro dele chamado o Ciclo da Excelência.
ou Círculo da Excelência, Círculo da Excelência. Faz tempo que eu li esse livro, mas eu lembro desse espaço onde ele diz que se você quer contratar alguém para sua empresa, não contrate alguém igual a você. Pode ser que você queira contratar alguém igual a você, ótimo, porque na maioria das vezes as pessoas fazem um perfil do funcionário, né, do colaborador. Ah, tem que ser igual a mim, tem que pensar igual a mim, tem que seguir os meus passos, tem que enxergar o meu objetivo igual eu enxergo, tem que estar congruente com os meus valores, tem que estar congruente. Não é assim? Não é assim? As empresas, a maioria das empresas não fazem os perfis dessa forma, né? Tem que estar enquadrado com os valores da empresa, tem que estar enquadrado com... Ou seja, todos iguais. Aí o Tom Peters, dentro de uma consultoria, não lembro se era a Federal Express, porque ele fez consultoria na Federal Express, as grandes empresas americanas, bancos, né? Eu não lembro se era banco, se era a Federal Express. Eu sei que ele percebeu que a empresa havia contratado pessoas todas iguais, e aí eles estavam reclamando que não havia criatividade. Claro, né? Claro que não tem criatividade, porque todo mundo pensa igual. Então, contrate pessoas diferentes. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida, vamos trazer isso para a família. Por que o teu filho tem que ser igual a todos os outros? Sabe? Nossa, e assim, por que ele tem que ser um troféu? Por que você tem que pegar o teu filho e colocar, olha, ele já sabe fazer isso, isso, isso. Pelo amor de Deus, o que o teu filho aprendeu a fazer, o que ele sabe fazer, não tem que ser divulgado em rede social, mostrado como se fosse alguma coisa uau. Ele é uma coisa do teu filho, não tua. Vai você fazer a tua vida, vai você construir seus méritos, vai você fazer alguma coisa que você vai se orgulhar daquilo que você está fazendo e não mostrar como seu filho fosse um troféuzinho, que você fala assim, ó, eu ensinei ele a deitar, sentar e rolar. Não é assim. Eu não, é muito ruim. Ele está se desenvolvendo, ele está dando o melhor dele. Na verdade, ele tem que ser valorizado para ele. Quando você mostra pro teu filho, tipo, mostra, ah, meu filho sabe fazer tal coisa, o fulano de tal. Teu filho, ele fica cada vez mais sobrecarregado, porque ele tem a obrigação de aprender alguma coisa diferente para você poder mostrar para o outro. Na verdade, o que teu filho espera é que você chegue nele e fale, nossa, tô orgulhoso de você, meu filho. Não para você mostrar para os outros. Isso é uma coisa insuportável. E outra, cada criança tem um ritmo. Pode ser 10 crianças da mesma idade, da mesma barriga. Cada uma vai ter o seu ritmo, porque daí, no construtivismo, tem Vygotsky que fala exatamente isso, é de acordo com aquilo que você viveu. E o que o teu primeiro filho viveu, o que ele viu no meio dele, é completamente diferente do que o teu terceiro, quinto, 10º filho viu. Não tem como eles fazerem a mesma coisa. Não tem como cobrar de todo mundo a mesma coisa. E a gente está aqui no Japão, e aqui no Japão todo mundo é igual. Mas não é porque todo mundo é igual que o teu filho tem que ser igual a todo mundo também. Na verdade, se você quer que teu filho seja igual a todo mundo aí fora, que na verdade os brasileiros aqui normalmente olham para o japonês e falam, ah, o japonês é meio tapadão. Então vai ser um tapadão também. Porque você está fazendo teu filho ser assim. Ih, eu tô bravo. Tá bom, eu não vou mais falar nada. Fala aí, por favor. Ah, meu senhor. Olha, viver dentro de uma sociedade onde os hábitos são padronizados, né? E aí no Japão é bem padronizado. Eu lembro de uma empresa que o pessoal saiu para o restaurante, para o restaurante não, para o refeitório, né? No momento, eu não lembro que empresa era, mas era uma grande empresa que eu fui visitar no Japão. E eles saíram em fila e quase que marchando, parecia que estava saindo da escolinha, sabe? Todos uniformizados, tudo igualzinho, tudo do mesmo tamanho. Eu pensei assim, meu Deus, que coisa mais estranha, né? Entretanto, o poder se faz com uma engrenagem que funciona, né? Eles se encaixam direitinho e todos obedecem. Por isso que muita coisa é boa dentro da organização padrão, né? O padronizar determinadas ações é legal, porque senão bagunça, cada um faz de um jeito e aí a coisa não sai. Esse é um problema do Brasil. Então, olha só, a riqueza disso, gente, aprender a se organizar e aprender também a criar. Né? Por que uma obra aí no Japão sai mais rápido do que aqui no Brasil? Porque eles são organizados, eles têm uma engrenagem que funciona. As pessoas vão lá e fazem acontecer. E às vezes com menos número de pessoas do que aqui no Brasil. Enquanto que aqui no Brasil, não, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia e acaba não acontecendo nada. Sabe aquela história do português?
tem várias, né? Mas tem uma história do português que o pessoal lá de São Paulo costumava falar. O português, ele só sabe fazer padaria lá em São Paulo. A maioria das padarias lá é de português, né? Então, português não sabe fazer outra coisa, só sabe montar padaria. Pois é, mas eles montam a padaria e é uma super padaria, né? Agora o brasileiro tem um monte de ideia e não monta nada. Fica tudo perdido, né? Mas eu Fica acho perdido. que, por exemplo, Então, aqui no Japão, acho que assim, a cultura japonesa ela é bem fechada. Isso todo mundo sabe que é tudo muito fechado. Conforme as coisas estão mudando, que está mudando, né? Está mudando, as coisas estão se abrindo cada vez mais. Então você vê japoneses que já estão se abrindo. E o problema é, tem japonês que já está se abrindo para o mundo, enquanto nós brasileiros ainda estamos fechados. Muitos, não todos. Nada aqui não é generalizado, né? Mas assim, muitos ainda estão fechados. E a gente veja um lugar totalmente criativo. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito poderoso, o brasileiro é muito incrível. E por que troca, em vez de mostrar o quanto que é incrível, por que tenta ficar padronizado? Não entendo isso. Não consigo. Eu entendo, Shizuka, eu entendo o seguinte: para a gente viver numa sociedade é legal que a gente se adapte a ela, senão nós vamos ser discriminados. Então aí existe uma barreira, é a barreira da discriminação. Se você for diferente dos outros, você vai ser discriminada, né? Então, eu penso que a maioria das pessoas que vivem no Japão e que passaram a viver aí já há algum tempo e têm filhos estudando em escola japonesa, eles estão tentando se adaptar ao meio, né? Estão tentando se adaptar para fugir realmente da discriminação. E não vou falar só em discriminação, isso é comum do ser humano, nós nos adaptarmos, nós nos envolvemos com a comunidade em que nós vivemos, né? Se nós formos diferentes, nós ficamos de fora. Se nós agirmos e nos relacionarmos de forma diferente, nós nos sentimos rejeitados. Então é padrão, é normal o ser humano querer participar, querer pertencer. Então isso vem bem a calhar com a constelação sistêmica, né, Shizuka? É a lei do pertencimento. O japonês aceitar o brasileiro dentro da sua comunidade, dentro da sua história. Entretanto, a nossa história é diferente. E a história do filho, dos seus filhos que estão estudando aí, provavelmente vai ser diferente, vai ser muito mais adaptada à cultura japonesa, né? Entretanto, é importante que a gente entenda isso. Sabe, eu gosto muito da PNL, porque os pressupostos da PNL nos ajudam a compreender, e a compreensão nos enobrece, faz com que a gente se desenvolva de uma forma muito mais compassiva, de uma forma muito mais acolhedora, muito mais pacificadora, porque a compreender faz parte do processo do perdão, sabe? E às vezes a gente não consegue entender que num momento como esse é importante essa história do perdão, sabe? E compreender as reações para a gente conseguir conviver dentro de uma sociedade. A sociedade é complicada. Aqui no Brasil, por exemplo, está dividido, esquerda, direita, Bolsonaro e sei lá qual é o outro lado, esquerda, extrema, é confuso. Então, eu tenho várias coisas contra o que o pessoal da direita faz? Tenho. Eu tenho várias coisas contra o pessoal da esquerda faz? Também tenho. Mas e aí? Eu tenho amigos maravilhosos da direita extrema. Maravilhosos, pessoas que eu amo mesmo. E sei que a intenção deles é muito positiva. E eu não vou descartar essa pessoa do meu convívio por causa de certas coisas. E não vou descartar o outro da esquerda também. Eu tenho amigos de esquerda extrema, que são amigos que eu amo de paixão, e tenho amigos de direita extrema, que se eles se encontrassem ia explodir, sabe? Eu não posso marcar um encontro dentro de casa com essas duas pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é legal a gente compreender e obter sabedoria. Não conhecimento, sabedoria. A sabedoria é algo fundamental que não está relacionado com a cultura. Olha só o que eu estou falando, hein? É lógico que você desenvolve sabedoria dentro de uma cultura.
É claro que depois de ter passado milhares de anos, os japoneses desenvolveram uma sabedoria em relação à vida e entenderam que é legal viver dessa forma que eles vivem. E eles acreditam nisso, é a crença deles. Agora, é difícil para o brasileiro compreender isso, né? Agora, vale destacar, dentro de tudo que nós estamos falando, que sempre há algo errado, e é importante a gente parar para pensar nisso. E é o que você falou, né? Tá vendo? E aí, quer levar os filhos para viver assim também? Vale destacar que o Japão é um dos países com maior índice de suicídio, inclusive infantil. Então, vale destacar isso, né? Agora, o que leva as pessoas a cometer um suicídio? A pressão, a culpa. Por O quê? É. maior Quando a gente foi fazer um projeto de jovens, e aí eu fui ler cartas de suicídio, olha só, porque na verdade tem são várias. É, a criança, nós aqui somos crianças grandes, com responsabilidades e tudo mais, a gente traz uma bagagem infantil e tal. E para esse projeto eu queria entender melhor o que acontecia na cabeça dos jovens. E aí, numa das coisas, eu pesquisei sobre suicídio infantil e fui ler suicídio adolescente. E aí eu li algumas cartas. Então, tem lá o pessoal me deixou carta dizendo, namorada, ou briga com os pais e tal. Mas sabe o que mais me chocou, Fernando? A quantidade de carta de pessoas que dizem assim, ó, eu tenho tudo que eu preciso. Meu pai me ama, minha mãe me ama, eu tenho uma casa boa, eu vou aonde que eu quero, eu não me falta comida, nunca senti fome, eu não sei o que, tenho tudo que eu tenho, o que todo mundo fala que é preciso para viver, só que eu não consigo sentir amor por isso, eu não consigo sentir sentimento verdadeiro em relação a isso. E eu não mereço tudo isso. Eu não mereço ter todas essas coisas. E a pessoa vai lá e se mata. Tem aqui em Ogaki, na cidade que eu moro, uns 3 anos atrás, garoto super sorridente, nada, assim, não aparentava aquela pessoa depressiva nem nada. Ele chegou e falou, olha, te amo, mãe, deu um beijo, não sei o quê, saiu do prédio, subiu no outro, pof, morreu lá, se jogou de lá e morreu porque, tipo, não consigo sentir. Mas sabe por que não consegue? Olha, eu ficando nervosa já. Mas... Fala, Chico. Não vou falar. Olha, muita gente não sabe, mas o sentimento é desenvolvido, tá? Nós temos um instinto de cuidar para preservar nossa vida, preservar as nossas proles, né? A nossa sobrevivência. Então, esse é um instinto nosso. E para isso é necessário que a mãe acolha o filho e o amamente. Então, nós aprendemos a conviver com o carinho, né? E vamos chamar isso de carinho, e nós podemos interpretar isso enquanto bebê como carinho e como um gesto de a mamãe alimentando, então, um gesto de solidariedade, vamos dizer assim, né? Não seria nem compaixão, porque nós vamos aprendendo aos poucos que é legal sentir, que é legal amar, que é legal convivermos uns com os outros, que é legal nós desenvolvermos essa nossa mente compassiva, né? Entretanto, nós também fugimos da dor. E se nós vivemos dentro de uma cultura onde nós mais fugimos da dor é, é, do que aprendemos com a dor, nós vamos nos tornar pessoas insensíveis, né? Os psicopatas não sentem absolutamente nada. Eles fingem que sentem. E nós estamos à beira do caos se nós entrarmos para uma sociedade onde as pessoas terão que aprender a fingir que estão sentindo. Existem várias formas para se livrar da dor, não tem? Não existem? Nas culturas orientais existem várias formas de se livrar da dor. Então é melhor ficar calmo, é melhor falar baixinho. Os restaurantes japoneses você tem que falar baixinho, não pode falar alto. Eu lembro de tomar bronca lá dentro do restaurante japonês com o brasileiro falando alto lá na mesa.
Ou seja, é cheio de regrinha. E essas regrinhas é para que você não incomode o outro, né, e não seja incomodado também. Se nós participarmos dessa regrinha, aonde você não incomoda o outro não vai ser incomodado, e se vivermos dentro de uma sociedade onde você não vai sentir dor, como é que você vai aprender a sentir? Falou, né? Essa carta dessa pessoa suicida que disse: eu sou amado pelos meus pais, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho uma família maravilhosa. Tá. E aí? Ele não merece tudo isso porque ele não conseguiu sentir esse amor e nem retribuir? Porque talvez ele não tenha sofrido? Então, uma criança mimada tem um futuro muito mais provável de, de inanição, de perda de sentimento, do que aquela que sofreu. Eu sofri muito. Isso. A minha mãe me tratou assim muito, muito mal em alguns momentos da minha vida. Teve os momentos maravilhosos que superam os momentos ruins, tá? Tem, sim. Mas, poxa vida, eu queria estar com a minha mãe aqui. Minha mãe agora não vive mais, não tá, faleceu. Mas como eu queria minha mãe me dando bronca hoje. Como eu queria, e quanto eu cresci com as broncas da minha mãe, quanto eu cresci com os erros da minha mãe, quanto eu cresci, não só com a minha mãe, tá? Estou dando um exemplo, mas a minha mãe, o meu pai, todos erraram. Eu tive professor que errou, eu tive chefe que errou, eu passei por uma série de sofrimento. Então, imagina uma pessoa que nunca passou por um sofrimento. Porque você passou pelo sofrimento. Depois que você passou pelo sofrimento, veio o quê? O esclarecimento, porque daí você resolve aquilo, você passa aquilo, você fica esclarecido, você fala, ah, então é por isso que eu passei por aquilo, é por isso que, sei lá, eu queimei minha mão e doeu, e minha mãe, em vez de fazer um curativo, mandou me virar. Nossa, que mãe cruel que mandou me virar. Só que eu fiquei esclarecida, porque eu aprendi como cuidar daquilo ali. Quando um outro se machucou, eu lembro de como eu fiz comigo mesmo e consigo ajudar o próximo. Agora, quando eu tenho tudo de mão beijada, eu não aprendo, eu fico naquele negócio eu fico me sentindo inútil, na verdade, porque eu não presto para nada, não sei fazer nada, né? Então, assim, eu não mereço tanta felicidade, porque eu não presto para nada. Eu não mereço ter tudo que eu tenho, porque eu não presto para nada. Eu ganho tudo que eu preciso, né? Então, você falou, eu não falei, quem falou foi você. Eu acho que, assim, a gente precisa, as crianças, a gente precisa incentivar, não é incentivar o sofrimento, não é isso, mas é como... Permitir o erro. Permitir sentir dor, né? É isso mesmo. Imagina se você viver num mundo sem dor. Ah, mas que legal, eu queria isso para os meus filhos. Lógico que eu não quero que os meus filhos sofram. Lógico, claro que não. Então, para impedir que os meus filhos sofram, eu vou impedir que eles façam algo que eu sinto que eles vão sofrer. Impedir um relacionamento, por exemplo, impedir de ir para certos lugares, impedir de brincar com certos brinquedos, impedir de... e assim por diante. Então, vamos deixá-los fazer o que eles acreditam que seja legal e que não os prejudique. Não é isso que todo pai quer? Não é? Eu sou o pai todo errado. Eu sou o pai totalmente errado. Porque eu sempre permiti que os meus filhos fizessem o que eles quisessem, mesmo sabendo que eles iriam sofrer. Porque eu sei que é o sofrimento e a dor que vai dar aprendizado. Não é eu falar o que vai acontecer. Não é. Não adianta. Você pode ser o melhor pai do mundo. Você não vai conseguir impedir que o seu filho fracasse simplesmente falando para ele não fazer. Eu prefiro estimular o fracasso. Para ele fazer, quebrar a cara e aprender que aquilo não é legal. Do que impedir. Inclusive, tem uma frase do Roosevelt que eu tenho na minha apostila, que eu vou ver se eu pego aqui para ler para vocês, que é uma frasezinha compridinha, né? Que fala a respeito disso. É melhor você ficar na fila dos que tentam construir alguma coisa, mesmo com o risco do fracasso, do que você ficar fora da fila olhando e assistindo acontecer, sabe? O Japão é um país que leva as pessoas a adquirirem a consciência de que eles serão operários. Eu estou falando isso genericamente, tá?
Mas o Japão, a cultura que eles transmitem para as crianças é essa. Eu vi criança lá em Toyota aficionadas a trabalhar na fábrica. Todos de capacetinho, puseram capacetinho neles, para mostrar para eles que é legal ser operário. Tudo bem, nada contra ser operário. Acho maravilhoso. Mas é um estímulo para a criança. Opa, amanhã eu vou ser operário e vou vestir esse capacetinho. É nada contra ser operário, desde que seja uma opção. Desde que seja uma opção deles, desde que ele conheça várias outras coisas e escolha ser operário. Bacana, beleza. Eu acho que o mundo precisa de operários que queiram ser operários. E não pessoas que não tiveram nem a oportunidade de conhecer algo diferente, que passaram uma vida fazendo uma coisa só e que, de certa forma, assim, não é vegetando a palavra, mas sem a oportunidade de escolher. Pô, todo mundo tem que ter a oportunidade de escolher. Todo mundo tem que ter. Você não come a mesma coisa todo dia porque você tem essa oportunidade de escolher. Então, por que você dá todo dia a mesma coisa pro teu filho comer? Não entendo. Mãe que não come isso, não come aquilo, e fala, meu filho também não come. Não come uma ova, que não come você. O seu filho come. Coloca ali para ele, para ver se ele não come. Quantas e quantas... Eu dou aula de culinária aqui nesse passinho. Quantas e quantas crianças que eu vi que não comiam, não é que não comiam. A criança fala, eu não como tal coisa. Aí vai lá e come. E aí ele fala, você comeu. Comi? Comeu. Não é que não gosta do gosto ou alguma coisa assim, é porque não teve oportunidade. E a gente vai ficar nisso. E aí as crianças, aí cresce jovem, fala, eu não mereço isso, vai lá e se mata. Ou então vai lá e tem tudo de mão beijada, fala, não quero isso, não pedi. Quer ver outra coisa que os pais falam muito, que eu escuto, e que chega até assim? Eu escuto muito o pai falando assim, tô trabalhando para você, tô trabalhando porque eu quero dar o melhor para você, tô trabalhando por você. Tá nada. Se não tivesse filho, tá trabalhando do mesmo jeito, porque tem que trabalhar, porque senão vai morrer de fome. Simples assim. Não tá trabalhando por causa do filho, não transmite. Olha, esse ponto que você tocou é muito... É triste isso, tá? Nossa, é raiva isso. O filho escuta essa frase, estou trabalhando para você, você está carregando a responsabilidade para o filho de culpa, tá? Porque se der errado, se você se der mal, o filho vai carregar essa culpa para o resto da vida. Você está criando um trauma na cabeça dele e que vai acabar gerando um grande problema no futuro. Nunca diga isso para o seu filho, nunca diga que você está fazendo tudo para ele, que você se esforça, que você se mata para ele. Ele vai carregar essa culpa inconsciente e vai transferir essa culpa para outras coisas que vão acontecer na vida dele. Mas isso aí é uma outra live, tá? Dá para falar uma live inteira sobre isso. É muito importante observar isso. Tem um cachorrinho. Deixa eu... Tem o pessoal falando aqui, cumprimentando e tal, e a gente... O pessoal deve estar fazendo pergunta, eu não vejo nada, tá, gente? Tem hora que tem bastante gente, tem hora que não tem, enfim. Mas Marquinhos bateu palma, eu acho que foi naquela hora que eu falei, vamos bater palma, a apresentação do Fernando. A Cecília falando, você tem todo um motivo para amar seu espacinho. Sim, e nós, quando nascemos, nossa comunicação. Quando a gente falou sobre comunicação, sabe? Concordo com vocês na mudança educacional. A Lei Matheus falou muito bem. Marquinhos que falou o quanto isso influencia no nosso hoje, esse ensino competitivo. Sobre ensino competitivo, vamos falar. Alexandra de Freitas. Eu estou adorando essa live. Regiane Sá, não sei quem é. Falou boa noite. Boa noite. Eu sei quem é, tô brincando. Boa noite. Eu recebi um monte de carinha de brava aqui. De braveza pura, Jesus Cambiauá, que a Cecília falou. A Cris mandou boa noite. A Yumi tá assistindo, Silvana. Cecília falou, e nem devemos fazer essas separações, Fernando, pois existem ideais, crenças, sistemas, que o comportamento humano é muito complexo para escolhermos qual amigo está mais correto. Eu acho que aquela hora que estava falando de direita e esquerda e tal. Gilmara, Gustavo, boa noite. Pri, é ensinar a perder e sofrer para que mais tarde esse sofrimento seja muito, muito pior e daí não saberão lidar com a tristeza e frustração. Vitor César, quem será? Boa noite! E bom dia, Fernando. Aí a Cecília mandou, agora sim, permitir dor, permitir o sofrimento, permitir ser próprio experimento de vida.
Marquinhos falou, limpando a alma. Que eu tô limpando a alma. Eu vou parar de falar. Eles estão falando apenas verdades aqui. Estão falando que eu tô falando. Hoje eu tô revoltada, eu tô triste, tô magoada, tô chateada hoje. Ai, meu Deus, aí tá bom. É porque a educação é uma coisa muito séria, eu acho, sabe? A gente deveria olhar para isso. Aqui no Japão, a gente fica falando de português como língua de herança. Vamos ensinar português para nossos filhos. Os nossos filhos aqui no Japão, não é o português que eles precisam. Eles precisam mesmo de autoconhecimento, eles precisam de fortalecimento emocional, inteligência emocional. Eles precisam de verdade mesmo é saber lidar com as situações do cotidiano. Eles precisam acabar com essa sensação de que eu sou coitado, eu sofro bullying na escola. E é coitado nada, você é brasileiro, você é muito capaz, você é cheio de energia, cheio de força, cheio de potencial. Você é uma criança. Quer uma coisa mais poderosa nessa vida do que ser criança? Não existe nada mais poderoso do que isso. Porque se você é criança, você pode fazer qualquer coisa. Você tem um período longo pela frente. Vai ser eu na vida. Não tenho oportunidade de fazer qualquer coisa? Não, eu posso fazer muitas coisas, mas não tanto como se eu tivesse na idade de criança, porque a gente... E o adulto que está aqui, quem está cuidando dessas crianças todas, ele deveria saber que ele, na verdade, ele é inspiração, ou deveria ser inspiração. Ele não deveria ser a pessoa que chega e fala, fica quieto, senta, toma o tablet. Que raiva! Ser inspiração, mostra o que você está fazendo. Teu filho está ali enchendo o saco, traz ele para fazer junto com você. Ele está enchendo o saco porque ele quer aprender aquilo com você. E não porque ele está te atrapalhando. Ele está te admirando, ele está dizendo o quanto que você é maravilhoso. Por isso que ele fica no seu pé na hora que você está lavando louça, ou na hora que você está fazendo isso ou aquilo. Entendeu? Aí o pai vai lá e pega, toma aqui o tablet, que daí você fica quietinho. Pô, acabou com a curiosidade da criança. E o que a criança precisa para desenvolver é justamente a curiosidade. Aí você taca lá para assistir o mesmo desenho que ela assiste desde quando ela tinha 1 ano de idade, porque a criança já nasce da barriga da mãe com um tablet na mão. Ele já sabe. Ai, Laia. Que legal conversar com você, Shizuka. Mas sempre tema quente agora. Ai, Laia. É isso aí, o adulto tem que ser a inspiração da criança. Agora eu achei aqui os comentários, agora eu estou lendo aqui. Comentário? Eu não sei. Agora nossa, finalmente conteúdo intelectual no Facebook de verdade. Quem é? Miri Miado. Ó, se me conhecer um pouquinho mais, não é tão intelectual assim, não. Hein? Agora o Fernando, ele é o cara. Meu Deus, acabei de te conhecer, tô aqui escrevendo com os pés, porque estou usando a mão. Acaba de ler, Shizuka. Acaba de ler, que essa é uma boa analogia. Porque estou escrevendo com os pés, porque estou usando as mãos para te aplaudir. Eu nunca tinha ouvido. É isso aí. É isso daí. Que legal, brincar. É, que legal mesmo. Sim, o adulto tem que ser a inspiração para a criança. Nós somos o que somos. Outro dia eu ouvi o Karnal, alguém deve conhecer o Leandro Karnal, né? E o Karnal ele é bem controverso em alguns momentos. E num momento ele disse que não há possibilidade de você se entender com seus filhos. Não há essa possibilidade, por mais que você faça. Eu acho que ele foi bem radical nesse ponto, né? Eu acredito que realmente é muito difícil. Não dá para estabelecer mesmo uma harmonia. E os conceitos mudam, tá? Você está fazendo, achando que está fazendo o que deve ser feito agora, mas você pode se arrepender daqui 10 anos. Você vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Claro. E é terrível isso, mas faz parte da vida você errar também. E sabe o que é legal? O legal de você errar na criação do teu filho, depois você olhar lá na frente e falar assim, errei na criação do meu filho. Tipo, poderia ter feito de uma maneira diferente. E aí você chegar pro teu filho e falar, olha, conversar sobre isso, eu acho isso muito legal. Porque, assim, ter o feedback do teu filho. Por exemplo, teu filho agora tem, sei lá, 5 anos de idade. Ele vai crescer. Quando ele tiver 12 anos, por exemplo, você fala, olha, você lembra aquela vez que aconteceu tal coisa? Aí, se a criança lembrar, você fala, e aí, o que você acha disso? Lembra que eu te dei um puxão de orelha, sei lá, se deu um puxão, ou eu não comprei aquilo que você queria? O que você acha que isso trouxe para sua vida hoje?
Porque daí esse tipo de conversa é muito legal, porque a criança, o adolescente, o pré-adolescente no caso, quando ele lembra dessa situação, ele vai entender quando você falar não para ele ir para uma balada, quando você falar não para ele fazer isso ou aquilo, porque ele lembra que lá atrás fez sentido. Ou então você vai descobrir que não fez sentido lá atrás, porque fala assim, ah, não, mas não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu queria, você entendeu errado, mas eu estava fazendo outra coisa, porque às vezes a gente é adulto e às vezes a gente age por impulso também. Olha que legal, a gente é tão impulsivo quanto criança, entende? Só que como a gente é adulto, a gente pode qualquer coisa, criança não, a criança a gente dá o tablet, porque ela não pode ser impulsiva. Então, tipo assim, o que eu acho é que você depois conversar e ver aonde você errou, aonde você acertou, vai ser crescimento para os dois. Por isso que tem que deixar ter sentimento, tem que deixar as coisas fluírem, tem que deixar assim, você tem que se permitir ouvir o teu filho. É difícil de se entender? Claro que é difícil de se entender. Eu não consigo entender minhas filhas de jeito nenhum. Eu não sei como é que elas podem gostar de umas músicas que elas gostam lá, eu não gosto. Mas eu respeito e deixo que elas escutem, entendeu? É verdade, porque elas gostam. Eu sou velha, não vou gostar daquilo, com certeza. Mas elas eu não sei como são... é que alguém consegue gostar de Raça Negra, não consigo entender. Não consigo. Só os pagodinhos. Aquela banda Raça Negra. Por quê? Por que alguém consegue gostar daquela banda chamada Raça Negra? Não dá. Não sei, olha, eu não posso falar, adoro, né? Mas... eu tenho amigos assim que são fãs do Raça Negra e eu amo esses meus amigos. Da mesma forma que eu tenho um amigo palmeirense, que eu não sei como é que alguém pode ser palmeirense. Você é o quê? Mas fazer o quê? Aí eu penso assim, ninguém é perfeito, né? Vamos aprender, né, com ele. Eu sou palmeirense. Não sou. Ai, meu Deus do céu. Então, olha, enquanto a gente estava conversando, eu estava desenhando aqui algo que eu tenho lá numa das minhas aulas lá do PNL, que você já deve ter passado, que é esse círculo aqui. Acho que não vai dar para mostrar, né? Dá para ver? Mental, espiritual, físico, dá para ver sim. Emocional. Mas fica ao contrário, né? Lado. Esses sei lá, programas... Para mim, o físico está do lado direito. Para mim. Então, olha... a gente está dividido aqui, ó, entre físico, está aqui físico, né? Mental e emocional. E temos o centro, que é o controle de tudo, que é o espiritual. Isso tudo, né, é a composição humana. Nós somos feitos de tudo isso, né? Nós escalamos a nossa vida através desses elementos. Nós não somos constituídos só de carne e osso. Nós temos espírito, nós temos emoção, nós temos a inteligência intelectual, né? Ou melhor, o QI, que é a mente, é o nosso lado racional, e o espírito. Tudo isso dentro de um conjunto. Agora, tudo isso produz química. Tudo produz química. Nosso físico produz química, que é a mente que manda produzir, que é o espírito que entra em sintonia para a produção de emoção, que vai produzir química, que vai levar você a um vício. E você se torna viciado, emocional, que é um assunto que eu acho que merece uma live inteira só para a gente falar a respeito disso. Vícios emocionais. Se você pensa que você não é viciado, você está enganado. Você é viciado em vitimização, você é viciado em errar, você é viciado em cometer determinadas ações que te levam a um estado emocional negativo. Isso é vício, e esses vícios são químicos produzidos pelo teu corpo, que vem de um estado emocional, que acaba sendo incorporado na tua vida graças a uma sintonia espiritual. Isso tudo eu vou explicar mais com detalhes lá no meu curso, mas eu estou pensando em fazer uma live só falando disso para que as pessoas tenham consciência disso. É um método meu, tá, Shizuka? Esse é um método que eu desenvolvi, tá? Que eu estou chamando esse método de IDP, tá? Mas eu vou explicar isso direitinho depois. Método IDP de Fernando César, para o desenvolvimento mental e espiritual. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O pessoal está pedindo isso.
Se desenvolvam. Pais, mães, se desenvolvam. Não pense que parou por aí, que você já sabe o que você já teria que saber. Vai procurar saber mais coisas. Eu vejo pais cuidando de filhos desesperados. E aí eu falo assim: por que você não faz tal coisa? Sabe, parece que assim, o mundo caiu quando eu falo isso. Ah, é? Dá certo? Eu falei, dá, experimenta. Aí eles fazem, dá certo. Ah, mas era só isso? Pois é. Ah, os pais param de estudar, continuam estudando, continuam buscando informação, acompanha seus filhos nos estudos. E não estou falando só em estudo racional, estou falando também estudo emocional, mental, sabe? Pelo amor de Deus, Emocional, principalmente isso. mental, comunicação não verbal para você compreender. Tem muitos pais que não enxergam os filhos, não vê o comportamento deles, e aí eles saltam pela janela, e depois você vai ficar chorando. Que o meu filho tinha? Eu não consegui ver, eu não consegui perceber, nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Mas é assim que acontece. Você acha que está entendendo seu filho, mas não está. Você acha que está cuidando dele, não está. Abrir os olhos só para o que ele está falando e deduzindo com seus pressupostos E pode ser um comparando com o grande colega do erro. lado, né? Eu infelizmente tenho um amigo que perdeu filho assim. Infelizmente. Infelizmente. Espero que ele não esteja me ouvindo. Infelizmente, ele perdeu um filho assim. E ele foi um dos que falou para mim: eu não consegui perceber. Eu não consegui perceber. E o filho pulou do nono andar de um prédio. Então, Então, é muito. e depois? Você vai ficar com essa culpa pro resto da vida, né? Claro que não tem Ou, culpa, porque nós claro, fazemos o que nós podemos fazer no momento. Então, aprenda a fazer para não ter essa culpa na tua mente, sabe? Faça tudo que você puder fazer. A vida é curta e as coisas passam muito rápido. Daqui a pouco passou 10 anos, teu filho está adulto. é verdade. E aí foi, passou. Você não tem mais como voltar atrás, você não tem como. E eu vejo pais hoje que passaram por isso e hoje estão na zona do arrependimento. Não é legal isso, viver assim, né? E só um recado, não vai resolver. Pode ficar Não, arrependido que for, não vai resolver. E não se vai. você ainda não tem um filho que pulou, presta atenção. Então não vai resolver. Aqui a gente faz aula de culinária com as crianças, né? E tem criança de 4 anos e tem criança de 14 anos, que já não é tão criança assim, né? E aí eu falo para eles a mesma coisa. A faca é a mesma. Eu não faço a menor questão de pegar uma faca menor para quem é menor, porque a vida não é assim. Você não vai ganhar as coisas todas do jeitinho que você precisa. Então aprende a usar. E eu falo mais uma coisa: se cortar o dedo, não vai nascer outro. E se queimar, vai nascer uma bolha, vai criar aguinha dentro. Quando estourar, vai sair essa aguinha, vai arder pra caramba, vai doer, depois vai sarar. Então, entre queimar e cortar, é melhor queimar. Mas o melhor mesmo é tomar cuidado para que não aconteça nenhum dos dois. Se acontecer, tem band-aid bem ali atrás, ó, porque eu não vou poder fazer nada. Já aconteceu. É isso aí. Eles se entendem, eu juro para você. Quem aqui tem criança no espacinho Ô, pode falar. Eles entendem Shizuka, perfeitamente, é muito legal. Eu acho bem bacana isso. eu estou vendo Criança aqui as é muito mensagens. inteligente. Ah. Eu estou vendo as mensagens aqui, né? E aí estão falando aqui para você gritar, vai Corinthians, bem alto. Não dá. Como assim? Estão falando aqui, ó. Shizuka, solta um vai Corinthians. Esse foi o Marcos que falou. Ah, achei. Marquinhos. Tá aí na grande final lá de Toyota, hein, Marquinho? Ê! A Priscila vai Corinthians. É. Ai, vou falar, vai Corinthians. Mas eu não sou corintiana. Aí que tá um detalhe. Eu não sou corintiana. Como é que vai fazer? Que É pena. corintiana? Ninguém é perfeito mesmo, tá Mas vai Corinthians! vendo? Vai, Corinthians! Ai, cadê aquela pessoa que falou que... Deixa eu ver aqui, ó. Tem sido assim aqui em casa, adolescente de 14 anos. Hoje, depois do curso de PNL, tento ressignificar muitos erros do passado. Alguns ele mesmo mostra que errei para o bem. Outros sinto que causou dores presentes até hoje. Assim caminha a humanidade, né?
Ó, o Vitor César. Vai. Opa, Corinthians. Todo mundo é corintiano aqui nessa live, meu Deus do céu. Que isso? Eu sei que aí tem uma turma corintiana ainda pesada mesmo. Gente boa, né? Gente boa. Gente boa, mas corintianos, né? Tudo bem. Deixa eu ver. Vícios emocionais, minha paixão. Por favor, uma live. Olha lá. Vamos fazer sim. Eu pretendo fazer uma aula e uma live, tá? Sobre vícios emocionais. Viu, Mili? Pais presos nas crenças limitantes é transmitido isso para os filhos. Verdade? Uau, aí, vai Corinthians, vai Corinthians! Já estou aqui atrapalhando mal. Sério. Um bando de loucos. Meu Deus, vamos acabar essa live correndo. Vamos acabar a live? Vamos acabar a live com o grito. Adorei essa live. Adorou. Legal, vamos fazer Kotai. A próxima você fica bravo. Combinado? Na próxima eu que fico bravo, e agora vão ter que ficar bravo numa live. Não, brincadeira. Que bacana. Estou muito feliz. E olha, lembre-se de que eu tenho um curso online, que é o PNL, curso de PNL online, certificação internacional, tá? Está sendo muito legal, estou curtindo muito fazer esse trabalho. Está aberto lá a inscrição, pode entrar, você já entra no grupo e já entra para a nossa turma do Telegram, que a gente está fazendo aula toda semana. Ontem nós tivemos uma aula. Isso. Então, gente, aproveita aí. E aproveita o tempo para aprender, porque depois o tempo passa e você vai se arrepender por não ter aprendido, sabe? É uma loucura isso, mas é verdade. Tem coisas que eu me arrependo de não ter feito quando eu era mais jovem, então não deixe passar. Aprenda a lidar com as situações que estão ao seu redor, aprenda uma linguagem não verbal, aprenda a compreender seus filhos, aprenda a perceber os valores emocionais que são transmitidos através de gestos, sabe? A comunicação não verbal é mais importante do que a verbal. Então, olha, vale a pena você entrar para este estudo. Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu formado para ser mãe. Exatamente. Nós estamos aprendendo e você não é culpado por isso. Agora, você vai se culpar por não ter aprendido o necessário caso ocorra alguma coisa ruim com os seus filhos, você no futuro. Isso aí você vai se culpar sim, tá? E ele vai carregar essa culpa, os seus filhos também vão carregar essa culpa. Então é legal a gente se desenvolver juntos. Eu sempre falo, sabe, Shizuka? As pessoas não têm o hábito de buscar especialistas. Acham que psicólogo é para louco, né? É verdade. Aí eu já falei, aí no Japão tem bons psicólogos. É legal você fazer uma sessão com psicólogo. E profissionais, né? Dentro da área da programação neurolinguística. Aí também tem o Newton, que é um grande profissional. E se você não tem condição de ir até essas pessoas, participa de um curso como esse nosso curso, que é o curso de PNL online, onde você vai adquirir aprendizado inimaginável. Vai chegar um momento que você vai falar, meu Deus, como eu não sabia disso ainda. E chega de fazer propaganda no treinamento. Não, minha filha apareceu aqui na porta perguntando alguma coisa que eu não estava entendendo nada. Eu estava tentando entender o que ela estava falando, não estava conseguindo. Difícil entender os filhos. Mas ela tá boazinha comigo porque ela chegou com uma nota baixa hoje na escola e aí ela acha que ela vai me comprar com qualquer coisa. E ela consegue. Se for comida, ela me compra fácil. Não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas eu acho que educação, vícios emocionais e tudo isso, tudo que tem a ver tudo do nosso cotidiano, assim, eu acho que rende várias e várias lives. Ou seja, vamos fazer várias. Semana que vem a gente tem live todos os dias. Sexta-feira é você, mas assim, a gente tem live todo santo dia dentro do projeto. A gente tem uma live diferente, aproveitando que vai entrar o feriado, então vai rolar. E o que eu quero dizer é sobre o curso que você estava falando, é muito legal. E assim, ó, eu gosto bastante. Eu poderia falar de mim, da minha própria vida, que eu acho que as pessoas têm que falar da sua própria vida. Mas, no caso, eu vou falar da vida dos outros hoje. Vou falar da Priscila, que está aqui. E eu acho que
Eu estou acompanhando o desenvolvimento dela. E eu acho que é o primeiro curso que ela faz nessa área. E olha, incrível, como que ela tá diferente do lado bom, assim, ela tem me ensinado muita coisa. Muita Depois coisa nós vamos pegar mesmo. o depoimento dela, então, para colocar no ar aqui. Sim. Né, Priscila? Sim, muito legal mesmo, muito bacana, verdade. Eu falar de mim é fácil, né? Mas assim, eu acompanhar o desenvolvimento dela tá sendo um presente na minha vida, na verdade. Verdade mesmo. Obrigada, Fernando, porque é muito legal. Ela merece. Estou escrevendo aqui, estou colocando no comentários o link do meu treinamento. Tem que vender, né? Isso, então, lógico. Estou vendendo online agora, estou precisando ganhar dinheiro, estou precisando pagar minhas contas. Dá uma força aí, gente. Até o cachorrinho latiu. O cachorrinho gritou, vai Corinthians também. Tipo assim, ó, para os corintianos aqui da live, PNL. Tchau, Shizuka. Obrigada. Cadê? Você colocou? Eu não Coloquei. Obrigada, pessoal. Cadê? Ah, tá bom. Chegou. Tchau. Muito obrigada. Até sexta. Até sexta não. Até para quem é aqui no grupo, até domingo. Domingo tem live com o Marquinhos. Só que é lá no Criando Metas, como ele tá aqui. Vou ver lá no domingo, Criando Metas. Bacana. De graça para você. Já sabe, paga a pizza depois. E aí... E na próxima live eu vou falar de vícios emocionais. Vai ser legal. Fernando. Combinado? Combinado. Então tá Obrigado, bom. gente. Tá bom, então. Bom dia para você, boa noite para quem tá aqui. Durma Tchau, com os tchau. anjinhos. Vou encerrar. Tchau.